De volta com o Band Cidade para falar do crime que chocou Santa Catarina e o Brasil nesta terça-feira. Uma tragédia, não é? Um jovem de 18 anos invadiu uma creche na cidade de Saudades armado com uma espada. Ele assassinou 5 pessoas, entre elas 3 bebês com menos de 2 anos de vida. Gente, tem alguém atirando aqui na escola. Gente, tem alguém atirando. Os gritos de socorro correram a pequena cidade no oeste catarinense. Gente, tem alguém dando tiro na creche. Limpam todas as creches. O ataque aconteceu por volta das 10h30 da manhã no município de Saudades, no oeste de Santa Catarina. O agressor estava, na verdade, armado com um facão. O homem de 18 anos invadiu a escola berçário Aquarela. Começou a atacar a professora, que veio a falecer, e aí a professora correu para uma sala onde estavam essas outras crianças. E lá nessa sala ele agrediu essas outras crianças. Havia 4 crianças na sala, mais essa outra funcionária, e ele conseguiu atacar todos eles, né? Pelo menos 2 crianças e a professora Kelly Andriani, de 30 anos, morreram na hora. Um terceiro bebê morreu no hospital. A outra funcionária foi socorrida em Chapecó, cidade próxima, mas também não resistiu. Eu vi os gritos de socorro das meninas, então eu vim para fora e vi as meninas, algumas das limpezas, saindo por esse portão na lateral aqui, pedindo socorro, por favor, liga para a polícia, com um cara armado entrou lá dentro e está matando as crianças. Eu consegui ligar para a polícia, nesse momento eu desci para baixo e as meninas me entregaram já uma criança ferida. Foi muito triste, perdi minha colega, né? Minha colega do lado de sala. Me dói muito porque ela conversava todo dia comigo. É uma pessoa muito querida, incrível. E foi muito triste. Eu nunca achei que uma coisa dessas ia acontecer aqui, né? Depois de cometer o crime, o agressor tentou tirar a própria vida. Ele segue internado em estado grave no hospital da cidade. Ele está entubado, em estado grave, mas ele está vivo, né? E a gente espera que ele sobreviva para que ele responda por esse crime que ele cometeu. O crime chocou a pequena Saudades, município de quase 10 mil habitantes, a 600 quilômetros de Florianópolis. 30 crianças estavam na escola Aquarela na hora do ataque. Ao ouvirem os gritos de socorro, outras professoras trancaram as salas de aula para evitar novas vítimas. A polícia de Santa Catarina apreendeu o computador e um aparelho celular do agressor. Por enquanto, a investigação não vê uma motivação para o crime. Ele não tem um histórico pelo menos não um histórico policial, né? A gente ainda não angariou com a família qual que é a condição dele, a situação dele, o histórico dele, pessoal dele. Difícil, não é, Roberto, ver essa reportagem, né, e ver esse caso todo sem se emocionar. Nós somos jornalistas, mas somos seres humanos, não é? Eu sou pai. Pois é. Então a gente vê que a tarefa não é fácil de falar desse caso. O que dizer dessa tragédia? Nós temos que ter uma explicação na fatalidade, na atitude impensada desse rapaz, que tem que ficar vivo sim para pagar pelo que ele fez. Ser punido regiamente, com o rigor da lei. Agora, não são mais 30 anos o máximo de prisão no Brasil por crime, homicídio. São 40. Ele tinha que ficar 50, 60 anos na cadeia. Não tem nome. São anjos, são indefesos, professoras trabalhando, uma auxiliar de sala morta. E o crime poderia ser muito maior se as outras professoras não tivessem fechado as portas. As autoridades de Santa Catarina se manifestaram hoje, a governadora interina, Daniela Rainer, foi a Saudades, a equipe toda de segurança pública está lá, o delegado-geral de polícia, Paulo Queires, é o responsável por coordenar todas as ações e tem que se descobrir muito mais. Agora, como evitar um crime desses? A gente não tem explicação. Solidariedade às famílias. Só isso. Boa noite. Boa noite, Roberto. Um outro caso chocou a comunidade de José Boatê. Aí, olha só a história. Uma sepultura de um cemitério que fica no centro da cidade foi violada. É isso mesmo. E o cadáver teve o crânio arrancado. A família ficou revoltada com a situação. Veja. O túmulo violado foi coberto com uma lona para que o caixão aberto não fique exposto. Tanto a parte de mármore quanto o tampão de cimento foram destruídos.
Os criminosos retiraram a cabeça do cadáver, levaram uma foto que havia sobre a sepultura e quebraram essa parte da lápide onde aparecia outra foto do falecido. Júlio César Lunelli foi sepultado aqui em julho do ano passado, quando morreu aos 51 anos, depois de lutar contra o câncer. A gente fica em choque. Eu comentei que, eu tô autorizada, quando fui velar meu pai, enterrar ele, não fiquei tão apavorada do que nem agora tu vê o túmulo aberto, exposto para todo mundo, sem uma parte dele, sabe? Para violar a sepultura, os criminosos desligaram as luzes do cemitério que fica atrás da Capela de São Roque. A suspeita é que, ao fugir, eles tenham passado pelos fundos, onde ficaram alguns vestígios do túmulo quebrado. Familiares contam que Júlio César era muito conhecido na comunidade por ter trabalhado como motorista da saúde e não fazem ideia do que motivou o crime. Ele era uma pessoa assim, se ele discutisse contigo aqui, ele não guardava raiva de ti. Todo mundo conhece e todo mundo gostava dele. A Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência e a Civil foi acionada para investigar o caso. Uma perícia deve ser feita no túmulo violado. Um caso semelhante a este, com violação de sepulturas e de cadáveres, ocorreu aqui na região em 2008. Foi em Taió, no cemitério da localidade de Ribeirão da Erva. A repercussão foi grande na época. A comunidade se revoltou e chegou a fazer um protesto na frente da delegacia, cobrando providências das autoridades. Os suspeitos foram a júri popular. Assim como em Taió, esse caso de José Boatê se enquadra em 2 crimes: violação de sepultura, que prevê pena de 1 a 3 anos de reclusão, mais multa, e vilipêndio de cadáver, com pena de 1 a 3 anos de detenção e multa, segundo os artigos 210 e 212 do Código Penal. A Vigilância Epidemiológica Estadual definiu como vai ser a vacinação contra a Covid-19 para quem tem comorbidades. A definição veio após reunião da Comissão Intergestores Bipartite neste fim de semana. A vacinação vai ocorrer de acordo com a quantidade de doses disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Na fase 1, vão ser vacinadas as pessoas com síndrome de Down a partir de 18 anos de idade, doença renal crônica em diálise a partir de 18 anos, transplantados de órgãos sólidos ou medula óssea a partir de 18 anos, gestantes e puérperas a partir dos 18 anos, pessoas com deficiência permanente cadastradas no benefício de prestação continuada a partir de 18 anos e quem possui deficiência permanente entre 55 e 59 anos. Na fase 2, a vacinação vai ser destinada a pessoas com comorbidades, deficiência permanente, gestantes e puérperas, independentemente de condições pré-existentes a partir de faixas de idade. O início destas fases vai ocorrer após o término da imunização em idosos de 60 anos ou mais, o que pode ser ainda nesta semana em algumas cidades do estado. Por falar em vacinação de idosos, Florianópolis começou hoje a vacinar a população que tem 60 anos de idade ou mais. Nesta terça-feira, receberão o imunizante os nascidos em janeiro e fevereiro. Na quarta-feira, amanhã, vai ser destinado então aos nascidos em março, abril e maio. Na quinta-feira, a vacina será aplicada em quem nasceu em junho, julho e agosto. E na sexta-feira, para os nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro. 117 pessoas perderam a vida entre ontem e hoje em Santa Catarina, vítimas da Covid-19. Vamos ao telão para ver os dados totais. Agora são 13.791 as vítimas da doença desde o começo da pandemia aqui no estado. A letalidade segue muito alta, 1,5%. 3.079 novos casos foram confirmados, portanto chegou a 896.446, né? O total de casos, 896.446. Está na beira dos 900 mil casos no estado. 864.381 pacientes recuperados da contaminação, 18.274 casos em acompanhamento. 92,1% é a ocupação de leitos de UTI adulto, tem 84 vagas disponíveis atualmente. Mesmo assim, tem 29 pessoas na fila de espera por um leito de UTI. E logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com as apresentadoras Lana Canepa e Joana Treptow. Boa noite. Você vai ver logo mais no Jornal da Band os detalhes sobre o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no primeiro dia de trabalho da CPI da pandemia em Brasília. O ex-ministro Nelson Tais, que estava também marcado para hoje, foi reagendado para amanhã. E Pazuello vai ter que adiar o seu depoimento, porque disse que teve contato com uma pessoa que testou positivo para a Covid, Joana. Exatamente, a gente também vai dar todos os detalhes sobre aquele ataque chocante a uma creche em Santa Catarina. 5 pessoas morreram, entre elas 3 crianças, 3 bebês, na verdade. O
adolescente que cometeu o ataque está no hospital em estado grave. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. A seguir tem esporte aqui no Band Cidade, tem também a expectativa dos lojistas para o Dia das Mães, uma das datas comerciais mais importantes do ano. Detalhes daqui a pouco, eu volto já.